Bom dia, estamos começando agora mais um quadro Ciência Saudável do podcast Doses Milionárias e hoje, quinta-feira, vamos conversar com o psiquiatra Vitor Siciliano. O quadro Ciência Saudável é um oferecimento da Clínica Ciência Endocrinologia e o nosso objetivo é falar sobre consciência em saúde. Muito bom dia, Vitor, como você está? Bom dia, Poliana, tudo bem? Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Já fazia tempo que a gente queria conversar aqui com um profissional dessa área de saúde mental, porque a gente vê que muitas doenças, né, que a gente tem hoje em dia são relacionadas aí com o emocional, né? E hoje esse tema de estresse emocional é um tema que é sempre atual, né, Vitor? A gente conversa muito sobre isso diariamente, é o que as pessoas mais retratam, né? Eu sou endocrinologista, no consultório de endocrinologia eu vejo quanto o estresse pode influenciar a vida das pessoas, mas antes de falar do estresse, eu quero perguntar para você um pouquinho sobre sua história, talvez para as pessoas em casa te conhecerem, onde você nasceu, como que começou sua carreira como médico, como que você decidiu ser médico, psiquiatra, como é que você chegou hoje na psiquiatria, conta um pouco para gente. Bom, meu nome é Vitor Siciliano, sou psiquiatra, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas fui pequenininho para Goiânia, cresci lá. Uau. Fiz minha faculdade lá na UFG e aí depois que eu terminei eu fui fazer a residência em São Paulo, na Unifesp. Ótimo. Por acaso, né, pelo destino, acabei vindo parar em Brasília e hoje... Então você não tinha parentesco, assim, mais próximo era Goiânia, não era em Brasília? Mais próximo era Goiânia, tá aqui do lado, né, então a gente fica nesse vai e volta, ver família e vir na legal. Brasília. Então você tá em Brasília há mais ou menos quanto tempo? 2016, tem... Olha. 7 anos, 8 anos. Já deu para dar uma adaptada. Talvez, assim, morando em Goiânia já devia conhecer, vir aqui, viajar, porque é já pertinho, tinha vindo, né? algumas vezes. Durante a faculdade, né? A gente acaba viajando bastante. E eu falo que esse também é um dos fatores de estresse, né? Eu acho que a família, né? Às vezes está em lugares novos, mudanças de uma maneira geral podem ser também um fator de estresse, né? Mas assim, falando sobre estresse emocional, porque as pessoas falam muito e eu acho que cada um tem mais ou menos uma percepção, até porque essa palavra estresse a gente usa para muitas coisas, né? Mas assim, o que seria assim, uma definição do estresse, falando do estresse emocional? Como que eu posso definir e talvez criar, de certa forma, uma ideia para as pessoas que estão em casa do que a gente está falando aqui hoje? Hoje em dia no cotidiano, né, no jargão popular, a gente usa o estresse muito mais para o lado psicológico, né? Pra sobrecarga, demandas, né, da vida. Mas a definição de estresse, ela engloba tanto eventos, né, que exigem uma reação do nosso organismo, e esses eventos sendo externos, internos, né, pensamentos, traumas, lembranças, e tanto do ponto de vista físico quanto psicológico. Pode ser uma situação que está gerando muita preocupação, muita angústia, ou às vezes pode ser um trauma, né? Um acidente, uma cirurgia. Alguma coisa negativa, alguma coisa que... Algo que demanda uma resposta do nosso organismo para a gente manter a homeostase, para se manter funcionando bem, entende? Até porque, assim, fazendo uma intersecção aí com a endocrinologia, né, a gente entende que, de alguma forma, o estresse físico mesmo, seja um trauma, por exemplo, um trauma físico, uma cirurgia, ou alguma agressão ao corpo físico, da mesma forma, um estresse psicológico, né, alguma agressão, algo que talvez... torne a pessoa ali, tire a pessoa do estado positivo, digamos assim, e isso poderia afetar em alguma forma essa parte endocrinológica, a parte hormonal, né? A gente acaba que tem essa intersecção aí, né, com relação a essa isso parte pros dois emocional. Lados, né? Um estresse físico, às vezes, vai repercutir no nosso emocional. Um estresse emocional pode acabar somatizando, né, gerando algum sintoma físico. Então, isso conversa mais do que essa visão cartesiana, né, de separar mente e corpo como se fossem duas coisas independentes, né? Não são. Não, e é verdade. Às vezes as pessoas falam um pouco do estresse e querendo identificar, eu não sei se já aconteceu com você, se você já viu por aí, mas eu, como endocrinologista, de vez em quando vejo que as pessoas querem buscar um diagnóstico mais palpável do estresse emocional, e aí eu me deparo, de repente, com pacientes vindo
já passou por algum médico que solicitou exames querendo diagnosticar esse estresse por meio cortisol, de exames, né? Dosando serotonina, cortisol. Como é isso, assim, na prática? Porque para a pessoa que está em casa, às vezes ela quer realmente saber se esse estresse dela está afetando o corpo fisicamente ou se tem algo que ela precisa tomar para repor ou então que está em excesso que ela precisa tratar. E muitas pessoas buscam um diagnóstico, às vezes, de uma alteração, um estresse emocional por exames. Dá para fazer esse diagnóstico por exames? Como que funciona isso? Bom, vamos lá. Acho que aqui é uma parte que conversa bastante, né? A psiquiatria e a endócrino. Porque essa resposta fisiológica, né, ao estresse, tanto físico quanto emocional, geralmente vai levar a uma ativação do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, né? Com liberação de adrenalina, cortisol, que são esses hormônios, né, neurotransmissores que vão ajudar o corpo a superar e suportar o estresse, né? E tem essa ideia, né? Então vamos dosar o cortisol para ver se estou estressado. Só que assim, existem tipos diferentes de estresse, né? Existe o estresse agudo, que é, por exemplo, um acidente, né, ou um evento traumático, um sequestro, né, uma agressão que a pessoa sofre, que vai provocar um pico de cortisol muito alto. Então, você vai identificar se você dosar ali na hora do evento, né? Sim. E assim, não vai ter muita utilidade. A pessoa está estressada, ela está sofrendo. E importante que tenha esse aumento de cortisol nesse momento, né? Num primeiro momento, isso é adaptativo. Isso garante a sobrevivência. Faz com que você ative o sistema de luta ou fuga, né? De decidir enfrentar o problema ou sair correndo. Né? Você precisa tomar uma decisão rápida e simples, né? Sem pensar muito. Para isso que esse sistema funciona. O problema maior, né? Existem eventos traumáticos agudos que podem gerar consequências mais permanentes, né? Mas geralmente quando a gente fala de estresse no dia a dia, a gente está falando mais do estresse crônico, né? A pessoa que está sujeita a um estresse por muito tempo, com privação de sono, com muita demanda no trabalho, muita demanda na família, e isso vai levando a um aumento crônico de cortisol, né? E que, você bem sabe, tem várias consequências para a saúde da pessoa, né? Risco cardiovascular, obesidade, outros problemas que podem estar relacionados a esse estresse sustentado por muito tempo. E o que eu explico para muitas pessoas é que esse cortisol, ele é em decorrência de uma produção ali na glândula adrenal e que essa produção, ela obedece um certo ritmo também circadiano e que você tem os momentos em que você vai dosar e que você vai ter como comparar, por exemplo, durante o dia a gente sabe que o cortisol ele é mais alto e que não adianta simplesmente uma dosagem aleatória. Eu imagino que também com os outros neurotransmissores, assim, falando de serotonina, de endorfinas, que uma dosagem apenas que o paciente faz ali em jejum, aquilo não tem como você definir se é o caso, por exemplo, da pessoa se preocupar e buscar um tratamento para esse estresse, né, Vitor? Com certeza, Geralmente se dosa o cortisol a hora que acorda, né, de manhã, assim, a hora de colher exame normal, né? Só que ele vai ter uma dosagem um pouco errática. Por exemplo, se você é submetido ao estresse na noite anterior de colher o exame, se você dormiu mal naquela noite, ele vai estar aumentado. Ou se levou, ele tem medo de agulha, por exemplo, exatamente, né? Se você está morrendo de medo de agulha, o seu cortisol vai vir mais alto. E não necessariamente isso vai refletir um aumento crônico de cortisol, né? Isso. Então, assim, eu costumo falar para as pessoas que o diagnóstico, né, de estresse emocional, o quanto isso está impactando e gerando efeito nocivo, às vezes a pessoa não vai conseguir definir sozinha, ela vai precisar de alguém que esteja olhando de fora, né, esse cenário, porque eu vejo que muitas pessoas às vezes estão sob um estresse emocional e ela tem, de certa forma, uma cobrança de resolver isso sozinha, né? Então ela pensa assim, bom, como se fosse algo que não fizesse bem, buscar uma ajuda ou usar uma medicação para ajudar no controle desse estresse. E aí, para essa pessoa que de repente está vivendo uma situação, existe alguma definição em termos de tempo? Há quanto tempo está tendo sintomas de estresse? Ou em termos de gravidade? O que é feito, assim? Claro que de uma maneira geral, assim, né? Que a gente precisa individualizar. Como que a pessoa... Falando de um estresse agudo, inicialmente, né? Vamos supor, fui sequestrado, né? E estou em estado de choque logo em seguida, né? Quando a gente tem uma reação desproporcional ao evento, né? Logo de cara, e está tendo muita dificuldade de retomar a vida, de voltar para a vida social, para o trabalho, para as coisas que eu costumava fazer antes, logo após sofrer um evento estressante,
talvez num primeiro momento já seja interessante buscar um apoio psicológico antes mesmo de esperar isso virar uma doença, né? Às vezes você vai estar no estado de choque, numa situação como que eu posso dizer? Ainda tentando digerir, né? Tentando processar aquela informação, aquele estresse que aconteceu. Num estágio um pouco mais grave, né? Do que uma reação aguda ao estresse, seria a pessoa que começa a ter pesadelos, revivescências, de ficar rememorando aquele evento que aconteceu. Né? É o que a gente chama de estresse pós-traumático. Ele pode demorar um tempo para acontecer, depois do evento estressor, e geralmente está relacionado a uma dificuldade de processar a memória, o evento acontecido durante o sono. Então a pessoa tenta sonhar, entre aspas, com o que aconteceu, só que acorda em sobressalto, com o coração acelerado, tal, e isso fica se repetindo, e essa memória traumática ela vai se mantendo, se perpetuando, até se instalar o que a gente chama mesmo do diagnóstico de TEPT. Né? Então é meio que um processo, pode surgir até 1 mês, 2 meses depois do evento ter acontecido. Você fala do diagnóstico de estresse... De estresse pós-traumático, falando de um estresse agudo, né? De um estresse... De algo mais grave que aconteceu, um falecimento, um acidente... Um estresse muito forte e pontual, né? Diferente do estresse que a gente costuma falar, do estresse crônico, né? Da vida... Eu estou estressado, né? Estou estressado, meu trabalho me demanda muito, não tenho tempo à família, estou com um filho pequeno em casa, não consigo dormir, ou meu sono está ruim, né? Isso vai gerando um estresse crônico e isso pode acabar entrando num círculo vicioso de estou muito preocupado, muito estressado, meu sono piora, com o sono pior eu fico ainda mais estressado, né? E aí as coisas começam a desantar, meu rendimento no trabalho vai diminuindo, eu tô tendo dificuldade de me relacionar, eu vou ficando muito irritado com as pessoas ao meu redor, como se eu tivesse sempre preparado para lutar, entende? Para brigar, o meu pavio fica muito curto, né? Isso pode ser um reflexo desse estresse crônico começando a trazer problemas. Sim, talvez é como se a gente falasse assim, do ponto de vista geral, né? Que é esse mecanismo de luta ou fuga que é desencadeado pelo estresse, só que a pessoa não está, de fato, numa situação de fuga. E aí se ela fosse correr, talvez, ela ia gastar essa energia que o cortisol, a adrenalina, tá ali demandando para ela, só que ela tá parada, ela tá ali na casa dela, parada, com toda aquela energia acumulada, e aquilo ali, de alguma forma, pode afetar os órgãos dela, né? E aí a gente vê, às vezes, uma relação com aparelho digestivo, às vezes aquela pessoa que vai se sentir mais estressada, vai sentir uma dor no estômago, que talvez vai virar uma gastrite, uma úlcera, outros sintomas talvez para quem já tem uma predisposição maior a sentir dor de cabeça, ou se a pessoa já tem uma tendência, por exemplo, para ter uma genética favorável para hipertensão, essa pressão pode começar a subir, ou às vezes o diabetes mesmo, a glicemia pode descontrolar, porque o cortisol pode desencadear essa resposta, e aí isso pode ir acumulando no corpo, e às vezes inconscientemente essa pessoa quer, como ela não está correndo, fugindo, ela pode acabar querendo descarregar isso em quem está do lado, né? Que é justamente aquele momento que às vezes o marido percebe que a esposa está estressada, ou o contrário, e desenvolve em casa uma dificuldade de relacionamento com falta de paciência com os filhos, e às vezes começa a brigar, e isso de certa forma alimenta esse ciclo que você falou, que de um problema gerar vários outros problemas na vida da pessoa, né, Vitor? Sim, ele é um sistema que funciona muito bem para garantir nossa sobrevivência em poucas horas, poucos dias no máximo. Mas que é deletério, é prejudicial se você fica nesse estado por muito tempo, por meses, né? Anos às vezes. Entendi. E assim, você consegue identificar, assim, na sua experiência, na sua prática clínica, alguma relação, assim, de pessoas que têm uma predisposição maior a ficar mais tempo sob esse estresse? E aí falando, por exemplo, de um estresse pós-traumático, que isso, né, o trauma pode acontecer com... Um evento traumático pode acontecer com qualquer pessoa, e aí você percebe que algumas pessoas lidam melhor com esse estresse, ou de alguma forma passam mais rápido por essa fase, e outras pessoas talvez que aparentemente estavam ótimas. Eu vejo muito isso, às vezes a pessoa relata na história de vida um evento como tivesse o antes e o depois desse evento, como se aquilo ali ela enxergasse que a vida dela era maravilhosa ou era muito boa, até que determinada coisa aconteceu, e a partir daquele momento a pessoa afunda em termos de sintomas de estresse mesmo, e às vezes demora muito para ultrapassar essa barreira do estresse e se recuperar. Você consegue ver, assim,
no perfil da pessoa, ou não sei, o que estaria relacionado com isso? Quem são as pessoas mais suscetíveis a ficarem mais afetadas pelo estresse? Assim, você consegue ver alguma relação nisso? Sim, o tamanho do efeito, né, do estresse, o tamanho do estresse que o seu corpo vai responder, né, é muito variável de acordo com sua personalidade, com sua história de vida, com características do nosso funcionamento, né? E tem pessoas que vão ser mais suscetíveis a determinados tipos de estresse e menos a outros, né? Algumas características gerais de personalidade que estão relacionadas a um melhor prognóstico, né? Que são pessoas que têm menos propensão a sofrer consequências, né? De adoecer por conta do estresse. A gente tem 4 principais características de personalidade. E a primeira delas seria o otimismo, né? A pessoa conseguir, mesmo frente à adversidade, enxergar a resolução daquele problema de forma otimista, esperançosa. Né? Isso como uma característica individual. A pessoa já era assim antes de acontecer o problema na vida. Por exemplo, perdi, né, alguém muito próximo, alguém que eu amo, e mesmo assim eu consigo enxergar que meu futuro pode ser bom. Né? Que vale a pena eu continuar lutando, tentando, né, e perseverar. Isso é protetor, né? Uma característica de personalidade protetora. Quem é pessimista tende a se entregar mais fácil e desistir das coisas, né? Outra característica, né, que é protetora é a autoconfiança. A capacidade da pessoa sentir que ela é capaz de superar. Né? Ela acreditar no próprio potencial, nas próprias habilidades de superar aquele problema. A pessoa que não acredita na própria capacidade tende a ter uma postura mais evitativa, de não enfrentar e tentar resolver o problema. Talvez até antes uma autoestima mais comprometida, por uma questão às vezes que vem da própria infância, né, da formação mesmo. Isso, as pessoas que geralmente têm uma autoestima mais baixa, diante de um estresse, podem demorar mais tempo para se recuperarem. E a gente volta um pouquinho naquela questão do círculo vicioso, né? Se nesse processo a pessoa acaba deprimindo, a tendência é que a autoestima diminua e aí ela vai ter cada vez menos capacidade de conseguir sair da situação adversa. Entendi. Terceira característica, flexibilidade. Às vezes o problema que está gerando estresse, ele é insolúvel. Não tem muito o que a gente fazer para resolver aquele problema. É um falecimento, alguém alguma coisa que está fora do nosso alcance, que não depende da nossa vontade, da nossa habilidade. Então a solução é a pessoa ser flexível, se adaptar àquela nova situação. Não adianta ela ficar lutando, barganhando, tentando, né, dar murro em ponto de faca para conseguir resolver o problema. Ela precisa se adaptar e mudar a sua forma de enxergar o problema, de viver, né, mudar a rotina. Então a flexibilidade costuma ser uma característica positiva. Sim, e o quanto isso é importante, né? Porque a gente vê mesmo isso, de pessoas às vezes com problemas, sob estresse, e talvez esperando que essa resolução seja de fora para dentro, né? Que alguém faça algo e resolva o problema da pessoa, né? Se o que levou o estresse puder ser resolvido, se foi, por exemplo, uma falência, e aí falando em termos financeiros, eu acho que hoje em dia, talvez até gostaria de saber a sua opinião, quais seriam os maiores fatores de estresse, porque eu vejo isso, às vezes uma pessoa que passa por uma perda financeira, isso talvez é algo que mexe muito, né, com a pessoa, e talvez tem pessoas que imaginam assim, bom, no dia que eu me recuperar financeiramente, ou no dia que, às vezes é uma pessoa que está esperando resolver uma causa judicial e que vai receber algum dinheiro, então, às vezes ela condiciona o estado emocional dela, a melhora, o fim desse estresse, no dia que vier algo de fora para dentro e for restituído, talvez, um valor financeiro. E eu não sei, assim, quero até te perguntar, na sua visão, assim, quais seriam, né, na sua prática clínica, os maiores fatores de estresse hoje em dia, assim, que a gente poderia enumerar, assim, na sociedade atualmente? Bom, os mais comuns, assim, eu posso pensar, mudanças abruptas na rotina, na vida, né? Como você falou, às vezes mudar com a família inteira para um outro lugar, né? Construir uma casa é algo que vai demandar muito, que vai ter muita exigência cognitiva e financeira sua. Obviamente é um fator estressor, né? Demandas profissionais, trabalhos que têm metas inatingíveis e com pressão, né? Com às vezes até assédio, né? Coisas que podem acontecer no trabalho, costumam ser bastante estressantes, né?
dificuldades nas relações interpessoais, conjugais, com amigos, famílias que têm um ambiente muito conturbado, costuma ser um fator. Casamento, às vezes se for algum problema de difícil resolução por tempo prolongado, talvez problemas isso de saúde também. Na família, ter que cuidar, né, de alguém na família que está doente, que demanda muita atenção. Acho que assim, são os eventos traumáticos que a gente já falou, né? Mais pontuais. E eu imagino assim que, claro, toda uma forma, tudo que for possível fazer para organizar talvez esse pensamento da pessoa que está passando por estresse, seja uma psicoterapia, seja de alguma forma física mesmo, a pessoa que consiga mudar a sua rotina para focar em algo mais positivo, tudo isso vai ajudar no tratamento, eu imagino. E em que ponto, assim, como que a medicação, que eu acho que isso é uma curiosidade, porque dada a população, assim, a gente vê que no Brasil é uma das populações que mais tem índice de uso de medicação, né, assim, para tratamento muitas vezes de ansiedade, transtorno depressivo, como que seria, assim, apesar do brasileiro recorrer muito, eu imagino que tem, assim, frente à população geral, ainda tem muita gente que nunca teve acesso, né, a um tratamento de verdade psiquiátrico e que, às vezes, ou por falta de acessibilidade mesmo, ou às vezes por ela achar que não precisa, né, usar uma medicação. Como que essa pessoa que não tem essa noção, como que a medicação, o tratamento medicamentoso poderia dar suporte numa fase em que a pessoa realmente está passando por um estresse emocional aí prolongado? Como que funciona isso? Assim, a gente, considerando alguém que está numa fase de estresse ainda, né, não adoeceu, né, não tem um diagnóstico de depressão, de ansiedade ou de algum outro transtorno. Que começou agora recentemente com sintomas. Inicialmente, né, numa consulta com um psiquiatra ou numa psicoterapia, a gente vai avaliar várias coisas que são fatores protetores, aquelas características de personalidade, né, que eu falei, outra característica, né, e que é bastante protetora, a facilidade da pessoa estabelecer relações sociais, né, dela ter com quem contar no momento de estresse. Que eu costumo falar, né, que a autonomia não é conseguir fazer tudo sozinho, é conseguir ter conexões sociais que vão te ajudar no momento de dificuldade e tá pronto para ajudar as pessoas que são próximas. Isso é muito interessante, porque estão precisando. Às vezes tem a pessoa que acha que o bom é ser independente e não precisar de ninguém. Não necessariamente. Pessoas que são muito autocentradas na resolução de problema, aquela pessoa que centraliza todos os problemas da família, sabe? Ninguém resolve nada, deixa que eu resolvo tudo. Tendem a adoecer muito mais. Isso é muito interessante, porque eu vejo muito isso em algumas pessoas com essa crença de que o importante é você desenvolver uma autonomia, e aí eu falando do aspecto social mesmo, às vezes a própria mulher, né, que hoje na sociedade ela assume vários papéis e às vezes por decisão própria de assumir esses papéis, ou outras pessoas que se julgam assim, eu quero ser livre, quero ser capaz de fazer e resolver todas as minhas coisas, e às vezes pessoas que se veem com uma diminuição no número de relacionamentos e até certo ponto gostam até de ficar com poucos amigos, mas talvez isso em algum momento pode ser prejudicial e gerar problemas. Sim, por mais independente que eu seja, vai surgir em algum momento um problema na minha vida que eu não vou saber resolver direito. Faz parte, né? Ou eu vou ter que pagar alguém para resolver, ou eu vou ter que contar com pessoas próximas. E às vezes não é um problema que dê para pagar para outra pessoa resolver. Então, uma necessidade do ser humano, né? Essas conexões sociais ajudam bastante e são um fator de resiliência, né? Um fator protetor. Então, a gente avaliando alguém que está numa situação de estresse, é mais investigando essas questões, outras questões, como que está a vida da pessoa, como é que é o trabalho, a relação conjugal, com a família. A gente consegue ter um prognóstico mais claro, né? Se aquele estresse é algo que ela vai conseguir superar ou, né, que vai precisar de um auxílio psicoterapêutico, né? Fazer uma psicoterapia, um acompanhamento. Ou se aquilo está caminhando para um adoecimento, né? E aí é subjetivo, varia de pessoa para pessoa, o momento mais adequado para iniciar uma medicação, né? Um tratamento medicamentoso. E aí vai depender de que tipo de sintoma que a pessoa está desenvolvendo, né? A gente pensa primeiro em ansiedade e depressão, mas podem ter outras coisas associadas. Doenças psicossomáticas são muito comuns, né? De dores crônicas, né? Insônia, outros sintomas que podem aparecer, não necessariamente tristeza e ansiedade. Uhum. E aí, assim, é necessário
que essa pessoa se enquadre em algum diagnóstico de um transtorno psiquiátrico para começar ou iniciar uma medicação? Como que a pessoa pode ter uma noção assim? Porque tem pessoas que às vezes não querem se rotular como portadora de um transtorno psiquiátrico, e aí ela evita fazer essa associação, evita procurar o médico para ter o diagnóstico e ter que usar de repente uma medicação. Muitas vezes, quando eu me vejo diante de uma pessoa, um paciente assim, eu falo, olha, vale a pena fazer uma avaliação com um profissional, com um psiquiatra, para você ter uma clareza maior, né? Porque sozinho, às vezes, você não vai conseguir identificar. E nem sempre a consulta do psiquiatra vai dar um diagnóstico, algo. É mais, num primeiro momento, talvez, assim, para fazer uma avaliação e um acompanhamento e, em algum momento, se for necessário, usar uma medicação. Porque eu vejo que existe muito preconceito com relação a ir ao psiquiatra e o receio do efeito do remédio. E aí eu costumo falar assim, bom, geralmente a ideia de procurar um médico psiquiatra é melhorar, né? É sentir-se melhor. Então, se já existe algum adoecimento, digamos assim, o medicamento ele viria para aliviar esses sintomas, né? Pesando aí um benefício muito maior do que um risco, né? Como que a pessoa pode manejar isso, assim, em termos de risco-benefício de usar ou não uma medicação diante de um adoecimento de fato? Às vezes o diagnóstico do médico não necessariamente vai incorrer no uso de alguma medicação. Às vezes muitas vezes a conduta minha no consultório é orientar a pessoa sobre coisas que podem ser protetoras para ela. Tentar dormir um pouco mais, terceirizar, diminuir um pouco a demanda do trabalho, conseguir dizer não para pessoas demandando que você resolva problemas que nem sempre são da sua conta. Atividade física, prática de meditação, coisas que a gente pode utilizar para evitar que a pessoa adoeça, né? Porque a pessoa chegue ao ponto de preencher os critérios para um quadro depressivo, para um transtorno de ansiedade. Às vezes a conduta é prevenir a doença, entende? Entendi. E é difícil... às vezes a gente fica na dúvida mesmo, né? Às vezes a pessoa está ali no limite, ela preenche quase todos os critérios, mas é questão de tempo até ela adoecer de fato, né? Ela está chegando no limite dos mecanismos de defesa dela ali, da resiliência dela. Então é algo subjetivo e óbvio. Às vezes você está nesse limite, você vai no médico, o médico diz que tem que tomar um remédio, você vai no outro, o outro diz que dá para esperar um pouquinho mais enfim, não é algo muito categórico, assim, é subjetivo e depende do que como que foi a conversa ali com o médico, como que você estava no dia, né? Às vezes você estava num dia pior, num dia melhor, o médico que está te atendendo vai ter uma impressão diferente, né? Sim. E assim, falando aí de prevenção, eu vejo que o quanto é importante, né, no dia a dia, na rotina, não esperar de repente, né, porque eu acho que todas as pessoas estão suscetíveis a terem um evento traumático na vida e de alguma forma a prevenção ter como se fosse um escudo, né, sabendo que se em algum momento isso acontecer, a pessoa vai estar mais bem preparada. E aí talvez grandes mudanças que houveram ultimamente, como uma pandemia, né? Talvez isso deixa suscetível as pessoas que já não estavam muito bem preparadas do ponto de vista emocional e às vezes até do ponto de vista físico mesmo, né? Então, o quanto que a rotina, mudanças, hábitos na rotina podem prevenir esse estresse. Como que você vê isso, assim? Qual que seria a melhor forma de prevenir esse estresse? Assim, estratégias de enfrentamento, né? Estratégias de enfrentamento. O estresse em si não tem como prevenir. Às vezes vai acontecer o evento estressor. Mas para diminuir a consequência, né? Os efeitos, os sintomas ali do estresse. Eu penso em 3 formas, assim, da gente conseguir enfrentar um problema, né? A primeira delas é resolvendo o problema. Então, eu vou estudar como resolver aquele problema, eu vou chamar pessoas que são mais capazes do que eu para me ajudar a resolver aquele problema, eu vou, enfim,
tentar planejar, né? Fazer um checklist ali do que eu preciso fazer. É um enfrentamento mesmo, É o enfrentamento do problema e buscando ferramentas, né? De conhecimento ou de ajuda dos outros para conseguir resolver aquele problema. Dividir o trabalho com quem está disposto, né? Isso seja é pela amizade, seja pagando, enfim, da forma que você conseguir isso fazer. É interessante você falar sobre isso, porque às vezes, dependendo do perfil da pessoa, igual você estava falando dos aspectos da personalidade da pessoa, é aquela pessoa que vai se recolher, vai paralisar de repente, né? Vai diante se agarrar do estresse. naquele problema, culpando os outros e colocando aquele problema como a causa de todos os problemas da vida dela, de todo o sofrimento, e fica presa cognitivamente nisso, de não conseguir e às vezes contornar aquela a situação. sensação que eu vejo muitas vezes, bom, isso não podia ter acontecido comigo. E quanto mais tempo a pessoa fica presa a essa sensação, né, de, poxa, isso não podia ter acontecido, e aí fica aquela ruminação, né, de querer imaginar, nossa, mas se naquele momento eu tivesse feito diferente, tal coisa não ia acontecer, e aí falta a ação para enfrentar, né, esse problema, e às vezes o estado mais, do ponto de vista assim, de vitimização, pode prolongar os efeitos, né, do estresse. Então essa ideia do enfrentamento é interessante, porque vinda ainda de um psiquiatra, porque em muitos momentos, às vezes, a pessoa que está com um problema, eu vejo que, de certa forma, ela precisa conversar sobre isso, e em algum momento talvez ela não goste desse enfrentamento. Então é interessante ouvir assim de um psiquiatra sobre isso, que a pessoa pode ser assim, se sentir capacitada para resolver o problema, e não necessariamente o tempo inteiro ser alimentada ali, não, talvez só um tratamento paliativo, não. Em algum momento ela vai ter que tomar uma decisão de enfrentar também, isso é importante, né? Uma segunda estratégia, né? Essas duas primeiras estratégias são as estratégias mais positivas, né? A segunda tem a ver com a flexibilidade que a gente falou, que é você conseguir trabalhar a emoção que aquele estresse está te provocando, né? De mudar a forma de enxergar aquele problema, né? Ou de fazer uma terapia, por exemplo, para conseguir melhorar as estratégias, né? De autocontrole, de conseguir controlar as emoções e o sofrimento decorrente daquele problema. Seria um trabalho emocional, né? De aumentar a sua resiliência frente ao problema. Talvez enxergar de outra forma o problema, de outra forma o problema. E essas duas estratégias, né, tanto a de enfrentamento quanto a de manejo das emoções, uma psicoterapia, por exemplo, ajudaria a pessoa a superar o problema e evitar o uso de uma medicação, né? Entendi. Então, e uma terceira estratégia, ela é mais a curto prazo, né? Não é algo que dá para a gente fazer para sempre, que seria uma estratégia de evitação, né? Dá um exemplo. Fui assaltado, me ameaçaram de morte na esquina lá da minha casa, ou 2 esquinas para cima. Num primeiro momento, não é muito salutar eu ficar voltando naquele lugar. Sim. Porque provavelmente a memória vai voltar com muita intensidade, eu vou sofrer muito e eu estou reforçando essa memória traumática, né? Não dá para eu deixar de passar na esquina para sempre, né? Até eu buscar outras soluções, buscar uma ajuda, um tratamento, algo do tipo, né? Se eu estiver adoecendo, é bom essa evitação transitória, né? Mas a maioria dos problemas não dá para a gente evitar para sempre. Talvez até colocar um prazo ali, né? De tempo em que realmente vai ser saudável evitar para se poupar. Até eu conseguir desenvolver outras ferramentas, né? Até eu estar mais estável, fazendo uma terapia, tenho buscado ajuda, outras pessoas para me ajudar a resolver o problema. Às vezes é bom eu evitar ter muito contato com aquilo. É muito comum quando falece alguém na família. As pessoas que são um pouco menos próximas, geralmente vão assumir os cuidados de ir na funerária, de resolver todos os problemas, do inventário. Às vezes o cônjuge, ele é a pessoa que está sofrendo mais, é salutar que ela se afaste um pouquinho, né, de ter que lidar com toda aquela dor, com todo aquele sofrimento, né, até que ela consiga processar o luto um pouco mais, e aí depois ela vai fazer esse enfrentamento, sabe? Então é algo que ter com quem contar de novo faz com que a gente consiga superar o trauma, superar o estresse. E isso é muito bom. Agora eu percebo que algumas pessoas vão além, né? Esse estresse, ele acaba desencadeando sintomas e às vezes doenças físicas, né, Vitor? Então, talvez na sua prática você veja, assim, doenças físicas associadas ao estresse. E aí, às vezes, a pessoa vai se sentir, digamos, presa nisso, porque se por algum motivo sente uma dor ou de fato tem um diagnóstico, às vezes é um
necessário fazer algum tratamento, vamos supor, algum quadro mais grave, que é necessário um tratamento cirúrgico, por exemplo, isso vai perpetuando e às vezes a pessoa não tem a consciência da relação entre o físico e o emocional. E às vezes a pessoa para de repente, entender a causa, onde começou aquilo, e foca muito no físico. E aí existem algumas doenças realmente que são mais psicossomáticas, digamos assim. E como lidar com isso? Como que você, como psiquiatra, consegue, na prática, talvez fazer o paciente ter essa consciência dessa associação, que, claro, vale a pena tratar o físico, mas que é importante a pessoa entender esse emocional. Você percebe que algumas pessoas, às vezes, param de vincular essa associação entre mente e corpo e passam a fixar muito no corpo, porque aquilo ali é algo que, para a pessoa, ameaça a vida, e ela não entende que o emocional, que ela vai precisar tratar o emocional para resolver a questão física também. Como é que você atua na prática já quando existem essas doenças psicossomáticas? Assim, tem um viés que quando o paciente chega para o psiquiatra, geralmente ele já aceitou, né? Ele já passou em vários médicos, todo mundo diz que ele não tem nada ou que tem um fundo emocional naquela doença. E aí a pessoa já chega, pelo menos parcialmente aceitando a ideia de que pode ser... Se ela está ali com você, ela já está buscando, né? É verdade, fica mais fácil. Então é um trabalho mais para você do que para mim. É verdade, porque fazer o paciente chegar lá em você, né? Sim, sim. Algumas doenças, assim, dá pra gente citar que a gente percebe uma correlação mais clara, né? Gastrite, enxaqueca, fibromialgia, dor lombar, né? Dor cervical. A maioria das vezes, grande parte das vezes, tem uma correlação com algo psicossomático. Dores crônicas, por exemplo. Sim. Então tem uma relação, a gente consegue ver, né, assim, que a pessoa geralmente está tendo problema de sono, tá muito ansioso, tá com muita demanda, né, e isso vai repercutir em outras coisas, né, fica sedentária, come mal, porque não está se sentindo bem, porque não tem tempo, às vezes, para comer direito, né, para fazer exercício. Então, sim, ela vai adoecendo por vários motivos e não dá para a gente separar muito. Né, um outro exemplo que é um transtorno, né, mental e que as pessoas costumam insistir na parte física são as crises de pânico, né? O pronto-socorro está cheio de gente com crise de ansiedade achando que está infartando e às vezes o médico do pronto-socorro fala, não, você está tendo uma crise de ansiedade, você tem que procurar um psiquiatra. Não, no psiquiatra eu não vou. Eu vou ficar vindo aqui até descobrirem que eu infartei de verdade, né? E é bastante comum isso, né? Que demora, o sintoma é muito físico, né? O sintoma é muito físico, o coração o peito tá doendo, o coração tá acelerado, tô suando frio, meu braço tá dormente, né? Eu li em algum lugar que esses são sintomas de infarto, eu só posso estar infartando, né? Mas são sintomas parecidos, né? Se confunde, e às vezes precisa fazer alguns exames para afastar mesmo o infarto. Mas muitas vezes não é, um paciente jovem, sem histórico, né? 20, 30 anos... Com esses sintomas e às vezes tem dificuldade, por sentir muito físico, por sentir muito no corpo, tem dificuldade de associar isso com um quadro de ansiedade, né? E eu vejo assim que a maior dificuldade talvez das pessoas que estão passando por esse estresse, e aí falando da questão da síndrome do pânico, por exemplo, às vezes é uma pessoa que não se vê ansiosa, né? Porque eu vejo muitas, assim, eu já trabalhei, não sei se você já trabalhou em pronto-socorro, mas assim, eu já trabalhei em pronto-socorro de clínica médica e recebo os pacientes e realmente, assim, você percebe que ele está tendo todos os sintomas físicos de aquela... uma morte ali iminente, né? Então, a pessoa, naquele momento, talvez, não é o melhor momento para dizer que é só ansiedade, porque realmente a pessoa está tendo uns sintomas físicos. E eu acho que existe uma grande dificuldade da pessoa entender como é possível a mente ser tão poderosa, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu estava ótima, né? Tava vendo TV ou tava relaxada e de repente começaram os sintomas. Como explicar para essa pessoa que... Porque eu acho que para muitas pessoas buscarem um tratamento, e aí... pedindo assim mais para você me ajudar, né? Porque quando a pessoa já chega lá em você, é como você falou, já tá mais fácil. Agora, pedindo a ajuda do meu lado, que a pessoa tá ali diante de mim e ela não fez a associação, ela não entendeu que aquele sintoma que ela tá tendo pode estar relacionado com estresse. E como que eu posso gerar essa consciência na pessoa, sendo que na prática ela
não se vê ansiosa. Ela não se vê. E geralmente são pessoas que me falam desse jeito. Não aconteceu nada na minha vida, ninguém morreu. Porque eu pergunto, né? Não, tá tendo esses sintomas. E tem pessoas que buscam um endocrinologista justamente porque foram ao pronto-socorro e ninguém achou nada e alguém falou que era importante ver os hormônios, né? Então, assim, a gente acaba recebendo muito paciente com essa queixa do estresse, só que a pessoa, na prática, eu pergunto sobre a família, pergunto sobre o trabalho e não consigo identificar nada e a pessoa me garante e fala, não está acontecendo nada. Como gerar essa consciência aí para você me ajudar os outros colegas que também atendem pacientes que precisam entender isso? Como que a gente pode ajudar essas pessoas que ainda não conseguiram ver a associação, né? E realmente falam que naquele momento está tudo bem e, ao mesmo tempo, estão tendo ataques de pânico. Sim, o ataque de pânico, a crise de pânico, tem relação com o que a gente falou lá no começo da conversa, do sistema hipotálamo hipófise adrenal, que é como se tivesse dado tilt nesse sistema, né? Ele fica hiperativo, né? A amígdala, né, dispara em resposta a isso. E a gente desenvolve uma sensação de medo, de pânico, de morte iminente. Qual que é a diferença disso para uma situação de perigo real? É que eu não consigo associar o que está acontecendo a algum objeto ameaçador, né? Provavelmente eu vou sentir a mesma coisa de uma crise de pânico se alguém apontar uma arma para minha cabeça. A diferença da crise de pânico é que não tem nada apontado para mim, né? E a pessoa fica tentando fazer alguma correlação, achar alguma explicação, porque nosso cérebro não aceita, né? Que a gente está morrendo, mas não tem nada matando a gente. Como assim? Eu preciso encontrar qual que é o perigo. Aonde que está esse perigo? Né? E a crise de pânico é muito angustiante porque eu não consigo fazer essa identificação. E aí, geralmente, as pessoas vão, né, para o que é mais óbvio, que se assemelha mais aos sintomas que ela está tendo, que é o infarto. Então, é um link cognitivo que a pessoa faz, né? Eu estou morrendo, não sei por quê. Mas eu tô palpitando, meu braço tá dormente. Falta de ar. Tô com falta de ar, né? Já ouvi falar que infarto dá isso. Então eu tô infartando, só posso estar morrendo por conta disso. Você precisa de uma explicação. O raciocínio fica estreitado na hora de uma crise de pânico, né? Você tá com o sistema de luta ou fuga ativado. Você precisa decidir lutar ou correr. Só que você não sabe com quem que você tem que lutar, nem para onde você tem que correr, né? Você não sabe o que está provocando aquilo. E é uma hiperativação desse sistema, da amígdala e do sistema hipotálamo hipófise adrenal. Então isso existe, né? Isso existe. Porque às vezes para quem nunca sentiu e já viu ou ouviu falar de alguém que infartou, e às vezes fica aquela memória até meio inconsciente, que tal pessoa teve uma morte súbita, então a pessoa começa a ter aquela liberação dos hormônios, dos neurotransmissores do estresse, e ela faz associação com algo que ela já ouviu falar que mata, né? Que é o infarto ou outra doença mais grave. E aí é importante que as pessoas saibam que isso existe, porque eu acho que no momento, e aí talvez até um trabalho mesmo da psicoterapia, para a pessoa, quando acontecer isso novamente, ou se sentir numa situação de que ela está tendo novamente os mesmos sintomas que antes levou ao pronto-socorro e não era nada, ela consiga ter estratégias para evitar que aquele ataque de pânico se perpetue, né? Ela consiga ter um autocontrole, talvez em termos de controle respiratório, ou de buscar até um controle emocional, porque aí quando a pessoa acha que ela está morrendo, ela já pensa no pior e aí aquilo vai acentuando, né, o estresse, digamos assim, né? Começa a pensar, meu Deus, estou morrendo, cadê minha mãe, o que vai acontecer? Eu preciso ter alguém por perto para que a pessoa tome uma providência, a pessoa se vê ali numa situação de que precisa de ajuda, né? E geralmente essa explicação de saber que existe um motivo neuroendocrinológico para o que ela está sentindo já costuma ser bastante tranquilizador. É muito angustiante para alguém que sente que está morrendo ouvir que aquilo ali é só ansiedade. Vai para casa e tá tudo certo, né? Poxa, eu sinto que eu tô morrendo, né? Não vai fazer nada. Então, saber que existe esse motivo, que existe essa explicação, é bastante reconfortante, né? Provavelmente se dosar o cortisol vai estar alto, mas assim, a gente está só pedindo esses exames, você está confirmando o óbvio, né? Se a gente faz uma ressonância magnética funcional em alguém que está triste, vai aparecer no exame que você está triste. Eu só vou pedir um exame desse se eu estiver duvidando de você, né? Se eu não estiver acreditando no que você está falando. É verdade. E não tem muita função na clínica fazer isso, né? Você está duvidando do paciente que está vindo ali pedir ajuda. Sim. Então é uma angústia das pessoas. Eu quero fazer um exame caríssimo que vai mostrar que eu tô triste.
Sim. Né? Você tá me falando isso já, eu tô acreditando, você tá aqui chorando na minha frente, pra que eu vou pedir um exame, né? Pra isso, né? E não existe protocolo clínico que vá conseguir, né, diferenciar e fazer um diagnóstico com base num exame assim. Eu acho assim que cada vez mais a gente está evoluindo. Eu acho que a medicina moderna mesmo é a medicina que leva em conta essa integração, né, da mente, do corpo, da parte espiritual, porque antigamente não era assim, né? Principalmente, eu não sei na sua época, eu sou um pouco mais velha, mas na minha época de faculdade era algo muito separado. A gente entra pelo menos eu entrei na faculdade de medicina para entender o físico, basicamente. A gente tinha algumas áreas, algumas aulas ali na parte de psiquiatria e tudo, mas era muito superficial e voltado para a detecção de sintomas e diagnóstico. E essa questão emocional que influencia tudo era mais relegada à psicologia, mas que na prática o médico que tem essa visão é um diferencial para que consiga entender e dar também ferramentas para a própria pessoa que procura a gente como médico consiga também resolver o seu próprio problema, né? Então, tem pessoas que vêm muitas vezes fazer exames e os exames são absolutamente normais e os sintomas existem, sejam sintomas de estresse ou seja um sintoma que me buscam muito, que é sintomas de cansaço e a própria questão do excesso de peso, né, que está muito associado, e aí quando você explica essa questão do estresse, a gente sabe que esse excesso de cortisol a longo prazo pode afetar o peso também, e a própria questão da ansiedade pode levar a pessoa a desenvolver hábitos alimentares que vão aumentar o peso, e isso vai perpetuar esse ciclo, né, que a pessoa que realmente vai ganhando peso vai ficando com a autoestima mais baixa e vai perpetuando esse ciclo. Aí começa a fazer apneia de sono, e aí não dorme bem, e aí engorda mais e fica mais deprimido. Vai gerando esse virando um ciclo vicioso. E o quanto é importante o médico estar junto para ajudar essa pessoa a desvendar, né? Eu falava que antigamente na faculdade, quando a gente buscava especialidade, muitas vezes a gente virava o médico, não sei se você já ouviu essa expressão, uau, né? Que encaminha para todo mundo, né? E aí na prática, às vezes se tem pouco tempo para atender, tem como abordar tudo, e aí você acaba encaminhando para o psicólogo, para o psiquiatra, para tudo, mas de certa forma, às vezes uma conversa, né? 10 minutinhos que você explique para a pessoa, que às vezes a pessoa está relatando esses sintomas de estresse, que você pode falar, né, nós como médicos, de que aquilo sim, né, no caso você como psiquiatra é sua rotina, mas os médicos que não são psiquiatras, que aquilo pode estar relacionado à questão emocional, isso é um grande diferencial para a vida da pessoa. Acho que é um conforto só da pessoa ouvir e ser ouvida também, isso já gera na pessoa, às vezes, uma motivação para a mudança, né, eu acho que a nova medicina, ela tem muito disso, né, da gente entender que o emocional está totalmente interligado com o físico e como que essa pessoa vai abordar isso, né? Então, eu falo sobre estilo de vida, quando eu falo de emagrecimento, eu coloco muito essa questão, assim, de todos os pilares, né? Seja a alimentação, que às vezes a própria alimentação, dependendo da qualidade, ela vai gerar mais ansiedade na pessoa, né? Dependendo do que ela está comendo, o exercício físico, a falta do exercício físico também vai contribuir. E aí eu costumo falar que qualquer sintoma que a pessoa tenha, ele não é para ser ignorado, é uma manifestação do corpo, seja da mente ou do corpo, de que algo precisa ser mudado, né? Então, às vezes a pessoa está ali buscando exames e os exames não dão nada e a pessoa continua na mesma, porque eu acho que é esse o perigo de buscar um diagnóstico, né, Vitor? Porque às vezes o fato da pessoa não ter um exame dizendo o que ela tem pode fazer com que ela continue na mesma, né? E ela não busque esse recurso que é às vezes um tratamento, algo que possa fazer com que ela mude, né? Eu costumo falar que o padrão de pensamento da pessoa, e principalmente a pessoa que está sob o estresse, que é da ameaça, né? Que às vezes é o padrão que a pessoa tem de sempre pensar no pior, né? Tem pessoas que naturalmente elas se veem como precavidas, mas na prática ela sempre pensa nas possibilidades de dar errado. E isso mantém um estresse constante que para a pessoa às vezes é considerado normal, ela está acostumada como se ela fosse assim, mas se o corpo físico está manifestando sintomas, é porque ela está além dos limites do corpo físico dela, ela precisaria elaborar aí estratégias para mudar. E eu acho que um tratamento, uma abordagem da parte emocional vai ser muito útil, né? Sim.
A psiquiatria tem tentado, né, buscar evidências no cérebro, digamos assim, né, ou na parte hormonal, que se correlacione, né, com a depressão, com a ansiedade. Mas assim, vem um pouco dessa visão cartesiana, né, de que as emoções estão no cérebro, no corpo não tem emoção nenhuma, não tem nada, né, então pra gente encontrar algum motivo para depressão tem que fazer uma foto do meu cérebro que mostre que eu estou deprimido. Mas hoje em dia, com o que a gente tem de conhecimento, de evidência e de tratamento, é fácil perceber que a evidência está na própria vida da pessoa, né? O sono tá ruim, eu sinto dor no corpo inteiro, eu tô ganhando peso, eu não tenho ânimo para fazer nada. Que evidência mais que você precisa? Isso é mais válido do que um exame, né? É mais válido do que um exame dizendo que seu cortisol tá alto, entendeu? Que sua serotonina tá baixa. Isso é outra besteira também, né? A serotonina sérica que a gente colhe no sangue não tem muita correlação com a serotonina lá dentro do neurônio que está fazendo efeito. Né? E não necessariamente essa teoria de que a depressão e a ansiedade é falta de serotonina, ela é uma teoria que vem lá da década de 90, 80, quando surgiram os primeiros remédios, eles aumentam a serotonina lá na sinapse, né? Neuronal. Então, a primeira hipótese que a gente pensou deve ser falta de serotonina que provoca isso. Mas a gente sabe que não é bem assim, é mais uma desregulação. Às vezes a serotonina está alta em um lugar, mais baixa em outra, e isso pode dar sintomas diferentes. Hoje tem remédios que melhoram a depressão e não necessariamente agem apenas ou diretamente na serotonina, entende? Então é uma teoria que não explica tudo, né? É uma teoria que não explica tudo. Bom saber. Então só dosar a serotonina, né, pode ser que esteja baixa e não tem relação nenhuma, pode ser que esteja alta e você esteja deprimido e não existe evidência, né, correlação, né, se a serotonina está mais alta ou está mais baixa, tem mais ou menos chance de você estar deprimido, não existe isso. Não, muito bom. Então, alguém que está muito bem, você dosou a serotonina baixa, você vai repor serotonina? Você vai dar antidepressivo? Não faz sentido. Né? Entendi. Então, assim, para finalizar, né, assim, eu quero agradecer, assim, a sua presença aqui no podcast. Eu acho que é muito útil e até eu sempre aprendo isso sobre saúde quando eu trago alguém, porque é uma visão muito diferenciada. Eu acho que existem verdades universais, mas quando a gente fala sobre determinados assuntos e aí abordando a saúde mental, é uma visão completamente diferente. No caso, você como um profissional, pela experiência, né, pela experiência teórica e prática, é uma visão muito diferenciada do que outras pessoas podem ter sobre os transtornos ou as doenças mentais ou estresse emocional. Então, acho que isso é muito bom, essa oportunidade de poder conversar com você. E eu queria, assim, para finalizar, pedir para você deixar um recado, talvez, para alguma pessoa que esteja passando por um estresse emocional e que se sinta perdida, desamparada. E o que você diria para uma pessoa que está passando por uma situação como essa? Bom, antes eu queria agradecer o convite, né? Foi muito boa a conversa, acho que foi muito proveitosa. Estou à disposição sempre que precisar. Que ótimo, vamos marcar, tem muito assunto. Conversas. Eu não entrei em transtorno depressivo, em transtorno de ansiedade, mas tem muito assunto para conversar. Você vai ser muito bem-vinda à sua volta e muito esperada. Assim, uma orientação que eu daria é, primeiro, conte com as pessoas que estão ao seu redor. Não seja aquela pessoa que não quer ajuda de ninguém, né? Que quer se isolar e quer fazer tudo sozinho. Vai ficar muito mais pesado, vai ter muito mais chance de você não conseguir superar o problema, né? Tente estratégias que você pode fazer sozinho. Fazer atividade física, cuidar bem do sono, evitar abuso de álcool, de drogas, de automedicação, ficar tomando Rivotril, Zolpidem, medicações perigosas para resolver um problema que pode agravar, né? Tem grande chance de estar fazendo alguma coisa errada, né? Se você estiver se automedicando. O diagnóstico do seu amigo não é o mesmo seu. O remédio que é bom para ele não é o remédio que é bom para você, né? O médico que passou o remédio para ele provavelmente teve acesso a informações que ele não tem, né? Então, extrapolar de um para o outro pode ser perigoso. Meditação, né? Técnicas de mindfulness, formas de você, exercício de respiração, formas de você conseguir controlar a ansiedade e acalmar os pensamentos, né? Rever a forma como você está reagindo aos problemas, podem ser úteis. E se você sentir que
tudo isso está falhando, você não está conseguindo dar o start, não está funcionando, marca uma conversa com alguém de confiança, pede indicação pro seu amigo que ia te passar o remédio, pede a indicação do psiquiatra dele para você ir lá conversar e ver se... É melhor o psiquiatra do que o remédio do amigo, né? Ou marca uma sessão com o psicólogo, inicia um processo terapêutico para tentar aumentar essa resiliência, buscar formas de enfrentamento, né, para resolver o problema. Então, não ter... Existe um medo de psiquiatra ainda, né? Tem um estigma grande. Sim, a gente está começando a quebrar, mas ainda existe. A profissão surgiu dentro dos manicômios, né? Então, isso há 100 e poucos anos atrás. Então, ainda tem esse estigma de que o psiquiatra é o médico do louco internado lá no manicômio, né? Mas é por isso que você tem que vir mais vezes e falar para as pessoas perderem o medo, porque às vezes as pessoas que estão em casa pensam, não, mas o psiquiatra, ele é mais doido do que eu, às vezes fica imaginando o psiquiatra com aquele cabelão, né? Não vou no psiquiatra, já fica com medo de uma injeção, de um remédio, de uma internação, de algo mais grave, né? Então leva para esse lado. Então acho que faz parte as pessoas estarem mais próximas, né? Não ficar só no consultório, porque aí as pessoas conseguem ver, não, o psiquiatra é um médico que está ali para me ajudar, né? Eu acho que essa visão é muito boa. E aproveitando para quem está em casa e que deseja marcar uma consulta com o Dr. Vitor Siciliano, como que faz para marcar? Passa para gente os seus contatos. Posso passar o telefone no meu consultório? Claro, por favor. Aqui que eu não sei de cor, não. Tem um Instagram também, né? Que a pessoa pode entrar. Como é que é mesmo o nome da sua clínica? Neuropsi. Eu estou mudando de consultório agora, né? Então... Comprei uma sala, estou reformando tudo. Ótimo. Mês que vem vai estar prontinha. Então, excelente momento de você vir aqui no podcast, porque é o momento de inauguração de uma nova etapa da vida, que é o consultório Dr. Vitor Siciliano. Então, para você que está em busca de um excelente profissional para fazer uma avaliação, seja sua ou seja de alguém que você conhece que está precisando, contacte o Dr. Vitor Siciliano. O contato do meu consultório é 9620-5599. 9620-5599. WhatsApp ou telefone. Ótimo, gente. Dr. Vitor Siciliano, e tem também o Instagram, que é Victor Siciliano, _psiquiatra, que apareceu ali na tela agora. E é isso, gente. Quero agradecer a participação de todos os ouvintes que ficaram aqui com a gente, conversando aí sobre esse tema. E aguardem que o Dr. Vitor prometeu que vai voltar para a gente conversar mais sobre saúde mental, que tantas pessoas hoje sofrem e que todos precisamos desenvolver e evoluir, né, Vitor? Com certeza. A gente também sofre com isso, né? Muito, todos, é verdade. Muito obrigada, Vitor. Eu que agradeço o convite. Gente, um ótimo dia para vocês.